Verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, declaro aberta a presente sessão virtual de julgamento. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria 158 de 2020, que tratou da sessão virtual, e também do Regimento Interno 145 de 2017, daquilo que não conflitar com a nossa portaria 158 de 2020. Vamos dar início com o julgamento do seguinte processo. Essa é a primeira sessão ordinária virtual, a numeração começou novamente, que a outra é ordinária presencial, essa é virtual. Então, a numeração vai ser a primeira sessão ordinária virtual de 13 de julho de 2020. Então, vamos dar início com o primeiro processo de recurso 15391-2017, aí 2017-15408, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido, Monteiro e Costa Comércio Limitada. Relator, conselheiro, doutor Henrique José Leal Gereissati. O autor foi o Francisco Kleber Paiva, julgador de primeira instância, Eridan Regis de Freitas. O assessor processual tributário, Maria das Graças Brito Maltese. Está com a palavra o doutor Henrique Gereissati, relator do presente processo. Bom dia a todos presentes aqui na primeira sessão virtual da segunda Câmara. Aproveitar para cumprimentar os nossos membros aqui, conselheiros, aqui presentes, doutor Lúcia, que está participando aqui como ouvinte, secretária Silvana e Paulinha, nosso presidente. Vamos dar início aqui ao relato do primeiro processo aqui da sessão virtual. Como bem anunciou o presidente, esse processo aqui refere-se ao auto de infração 2017-15-408, o autuado Monteiro e Costa Comércio Limitada, nesse caso sendo recorrido, e o recorrente à célula de julgamento de primeira instância. Se trata da acusação de omissão de saídas imputadas ao contribuinte Monteiro e Costa Comércio Limitada, decorrente de operações com mercadorias tributadas pelo regime de substituição tributária com imposto já retido. Segundo o relato do auto de infração, o contribuinte omitiu saídas por ocasião da entrega de sua escrituração fiscal digital, EFD, no exercício de 2012, no montante de R$ 774.757,12, tendo infringido o artigo 18 da Lei 12.670/96, com penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017, culminando em multa no valor de R$ 77.475,71. Segundo informações complementares, foram analisados os dados colhidos pelo laboratório fiscal, onde se constatou que o estabelecimento realizou operações de saídas que não foram informadas na escrituração fiscal digital, a EFD, no exercício de 2012. Anexo, relação das notas fiscais emitidas pelo contribuinte, folhas 4 a 66 da informação complementar, como também o espelho da consulta do Sistema Público de Escrituração SPED, entregue sem movimento pelo contribuinte no período de janeiro a dezembro do referido exercício. O contribuinte foi intimado no decorrer da ação para tomar conhecimento e se manifestar sobre o levantamento fiscal, conforme termo de intimação número 2017-06964. Aqui, senhores, assim, o que aconteceu de fato aqui foi que o contribuinte teve movimentação, né, emitiu as notas fiscais, tanto de entrada como de saída, mas entregou todo o seu SPED, ou seja, a informação que ele entrega mensalmente à Secretaria da Fazenda, sem movimento, de janeiro a dezembro do exercício que foi fiscalizado. Em sua impugnação, a defesa alega que a suposta omissão de receitas não encontra respaldo no artigo 828, parágrafo 8º do Decreto 29/97, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses ali elencadas. Esse artigo 827, parágrafo 8º, é o que elenca as hipóteses de omissão de receita, né? E ele diz que não se enquadra em nenhuma delas. Afirma que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, com base no decreto 25.468/99 e artigo 63, inciso 1, a linha B, que é exatamente o que fala da extinção dos processos, né? Que extingue-se o processo sem julgamento de mérito, quando não ocorrer possibilidade jurídica do pedido,
a legitimidade da parte e o interesse processual. Solicita ainda que o auto seja julgado improcedente por não existir omissão de ventos. E, ao final, pede que se reconheça a impugnação no sentido de anular o auto por ter sido lavrado ao arrepio da lei atinente à espécie. Ele argumenta aqui que não tem uma especificação da infração, né, que não cometeu essa infração, porque só o fato de ele ter emitido a nota fiscal, ele entende que já era suficiente, por isso que ele pede que o auto seja julgado nulo. O julgador de primeira instância decide pela nulidade do auto de infração em face da existência de vício de fundo, em razão do erro de direito, por ausência de tipificação legal e da não subsunção do fato à norma. Entende o julgador singular que a situação fática não foi devidamente enquadrada pelo auditor. O que teria ocorrido, de fato, seria a falta de escrituração fiscal dos documentos emitidos pelo próprio contribuinte, e não uma omissão de receita. Em sua avaliação, a sanção aplicada deveria ser do artigo 123.8L da Lei 12.670/96, cuja multa equivale a 2% do valor da operação, e não a do artigo 126 da mesma lei, conforme aplicado. Nesse julgamento singular, a julgadora faz uma referência a uma discussão que nós já tivemos aqui na primeira Câmara sobre o artigo 126, né, que ele, na realidade, não seria um artigo autônomo, né? Ele seria um artigo que teria que ser combinado com outra infração do artigo 123. E fazendo essa comparação, ele entende que o mais correto seria o 123.8L, né? O processo, então, é encaminhado para a segunda instância em face do reexame necessário, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º da Lei 15.614. O parecer da assessoria processual tributária sugere o retorno do processo para instância singular para novo julgamento, com base no disposto no artigo 41, inciso 14, parágrafo 1º do Decreto 32.885 de 2018, por entender que a ausência ou incorreção do dispositivo legal que combina a penalidade para a infração constatada não enseja a nulidade do lançamento. No artigo 41, ele fala o seguinte: o auto de infração a que se refere o artigo anterior será gerado por meio do sistema eletrônico corporativo e deve conter os seguintes elementos: indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos e respectiva penalidade. Parágrafo 1º. Se houver no auto de infração omissão ou incorreção quanto aos elementos acima elencados, estas não acarretam a nulidade, quando, conforme o caso, puderem ser supridas ou sanadas ou constar informações suficientes para se determinar a natureza da infração, permitindo ao sujeito passivo o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa. Lembro-nos ainda, a nobre parecerista, a máxima jurídica: dá-me os fatos e tirarei o direito. O acusado deve se defender dos fatos narrados da denúncia e não de sua capitulação legal. O parecer foi referendado pela Procuradoria-Geral do Estado. É esse o breve relato, senhores. Obrigado, doutor Henrique. Passo a palavra ao representador do PGE, doutor Biratã Andrade. Bom dia a todos. Prazer aqui estar nessa primeira sessão virtual, né? E vamos aqui à análise do processo. O relato aí foi bom esse fornecimento aí do relatório, né, de forma objetiva, até de forma anterior, encaminhado aos conselheiros, justamente para a gente poder ter a exata noção da discussão. E, a meu ver, embora possa parecer um pouco complexo em relação, porque houve um julgamento primeiro de nulidade da primeira instância e o parecer ele discordou, né? Discordou e determinou o retorno para novo julgamento. Então, isso pode parecer um pouco complexo por conta dessa divergência inicial, mas eu creio que não. Porque, na verdade, o que aconteceu aqui, né? A questão toda foi o enquadramento, a forma como concluiu o agente fiscal autuante. Porque, assim, as informações e os fatos estão bem claros, né? Só que, por ocasião da conclusão, o agente fiscal
decidiu escrever a situação como omissão de saída, por ocasião da entrega da sua FD no exercício de 2012. Mas quando ele vai relatar ali todos os fatos, fica claro que, na verdade, houve a emissão de notas fiscais, mas que, essas notas fiscais de saída, mas que não foram informadas na FD, né? E faz toda a descrição ali dos fatos, não existindo qualquer dúvida em relação a esse aspecto fático, né? Tanto que no parecer, ele, inclusive, o fundamento é no sentido de que o relato está muito claro. O próprio julgador, né? O próprio julgador também deixa isso bastante patente, né? Que os fatos estão bastante claros. Só que, ao invés de entender pela um reenquadramento, a aplicação da penalidade que ele entendia mais adequada, ele resolve anular a autuação fiscal, que, a meu ver, não é a melhor forma de se resolver a presente questão, haja vista o citado, inclusive, no parecer, artigo 41, né? Inciso 14, parágrafo 1º do Decreto 32.885, de 2018, né? Onde há uma referência de que, se por acaso na autuação fiscal ocorrer alguma espécie de omissão, incorreção em relação aos dispositivos legais indicados ou a penalidade aplicada, desde que os fatos estejam claros, desde que a matéria esteja bem cristalina, e, a meu ver, essa é a situação, não há nada que impeça que seja feito o devido reenquadramento. Perfeito? O parecer ainda ele faz uma pequena observação, que, a meu ver, seria quanto ao mérito, que é a aplicação da penalidade que ele entende que seria mais adequado. A consultoria, não obstante tenha feito referência ao artigo 123.8L, nós temos um posicionamento divergente em relação a isso, de que seria a aplicação do 123.8G. Mas não seria o caso de fazer essa discussão no presente momento, a considerar que a primeira questão a ser analisada é se esse processo ele retorna para um novo julgamento, haja vista que a decisão de primeira instância foi pela nulidade. Então, nesse aspecto, de forma bem objetiva, senhor presidente, senhores conselheiros, eu entendo que não há como concordar com essa nulidade, haja vista a previsão legal para que esse tipo de situação ele possa ser, essa situação possa ser corrigida, né? Desde que os fatos estejam claros, devidamente delimitados, como é, a meu ver, a situação ora em análise, a razão pela qual nós sugerimos que essa nulidade seja afastada e o processo ele retorne para novo julgamento. Então, assim, em linhas gerais, são essas nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, Tubiratã. Então, feito o relato e ouvida a PGE, o processo está em discussão. O conselheiro que desejar manifestar, sinalize ou use o bate-papo para dizer. Então, o doutor Leilson, muito bem, sinalizando, o doutor Leilson vai falar, primeiro vai falar do doutor Leilson. Palavra, doutor Leilson. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária. Presidente, como bem colocado pela Procuradoria, eu entendo também não caber essa nulidade, em razão de que é possível aquela interpretação dada pelo agente autuante para enquadrar o fato das notas fiscais de saídas não terem sido escrituradas na FD com uma omissão de receita, mesmo que essa receita não fosse mais tributada, já que as mercadorias, as operações das notas não escrituradas já tinham sido tributadas na entrada por substituição tributária, é que existe realmente uma certa dúvida quanto à tipificação dessa infração cometida. Nós temos que
acho que não há dúvida de que houve uma infração do contribuinte não escriturar na FD as suas notas fiscais eletrônicas de saída. Por que eu falo isso? No artigo 92, o CAPT, ele diz assim, considera-se omissão de receita, né? Então, ele trata da questão da omissão de receita. O fato de o contribuinte não escriturar as notas fiscais eletrônicas de saída é uma omissão de receita? Nós temos duas interpretações. Se você for pelo lado literal, sim, porque foram documentos fiscais que não foram emitidos e que esses documentos não vieram ao fisco através da sua escrita fiscal. Esse é um dado. O outro dado, pode-se considerar como uma receita omitida o fato de o contribuinte emitir nota fiscal eletrônica e essas notas fiscais eletrônicas, quando de suas emissões, passa pelo crivo do fisco. Ou seja, a nota fiscal eletrônica só é emitida a partir do momento em que o contribuinte gera o arquivo, encaminha para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda, isso, logicamente, tudo automaticamente. A Secretaria da Fazenda, em poucos segundos, verifica aquelas condições objetivas e autoriza a emissão do documento. Isso tudo em 30 segundos, 1 minuto no máximo. E aí é emitido. Ora, se o contribuinte gerou um arquivo e emitiu para o fisco autorizar, eu não posso dizer que aquelas operações foram omitidas ao fisco, mesmo que essas operações não tenham sido escrituradas na FD. Bom, isso é um dado. Então, assim, é possível uma interpretação como fez o fiscal? É possível, tá? No entanto, eu não acho que ela seja a mais correta. A mais correta, no entendimento, para os casos de notas fiscais eletrônicas de saídas que não foram escrituradas na FD, seria realmente o 8L, né? Tratando-se notas de saída. Se fosse notas fiscais de entrada, eu tenho entendimento com uma procuradoria que seria o 3G. Então, assim, isso não pode gerar uma nulidade. Tá? Eu acho que a julgadora singular, ela se ateve à questão de uma literalidade que não percebeu uma possível outra possibilidade de interpretação. Qual seja, de que o fato das notas fiscais emitidas que não foram informadas na FD se considerar uma omissão de receita, ou seja, a empresa recebeu dinheiro pelas vendas, é uma receita dela, e ela não informou o fisco. Né? Mas, volto a dizer, a outra interpretação, como é gerado e autorizado pelo fisco, não posso dizer que foi omitido, quando da emissão da nota fiscal, isso do fisco. Então, entendo que, nesse caso, assiste razão a parecerista e à Procuradoria no sentido de retornar esse julgamento para que seja enfrentado o mérito. Ou ela vai lá pelos 10% do 126, ou ela vai ter que encarar isso pelo 8L ou qualquer outra infração, como o doutor Matheus chama, o bonde, né, o 123, eu nem lembro mais, aquele lá que é 8D, pois é. Mas o mérito ela tem que enfrentar, porque há possibilidades, há interpretações possíveis para reenquadramento desta operação. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Alexandre tinha se inscrito, doutor Alexandre Viana? Não, né? O áudio do Alexandre, doutor Elinei também vai falar. Não, senhor presidente, inscrito não. Tá, sim. Doutora Elineide, então, com a palavra. Bom dia a todos. Essa a nulidade, assim, declarada em primeira instância, aí eu acho que já é patente da inexistência dela, né? O que fica depois, e aí para uma discussão futura, é a questão do enquadramento. Mas aí eu lembro que a gente, quanto ao enquadramento, mesmo diante da possibilidade de ser uma omissão de receita ou uma omissão de arquivo eletrônico, a gente tem que se limitar muito à forma como o agente descreveu a infração. No presente caso, ele descreveu a infração como omissão de receita não tributada. Se fosse partir para uma discussão de mérito, eu ficaria mais inclinada a acatar a omissão de receita não tributada, porque foi assim que está descrito
os fatos, né, e o enquadramento, né? A gente pode até alterar o enquadramento, mas a descrição dos fatos a gente se atém ao que o próprio agente do fisco colocou. Mas, assim, como a gente vai ficar restrito à questão da nulidade, né? Eu estou fazendo essa observação até mesmo porque tem mais processo pela frente que a descrição dos fatos pelo agente do fisco é um pouco diferente, né? Então, como a gente está restrito à questão da nulidade, então eu também, o meu entendimento é de que um retorno à primeira instância para que seja encarado realmente discutido o mérito da situação. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Algum conselheiro mais deseja manifestar-se? Presidente, eu gostaria de fazer só uma pequena observação, Sim, né, sobre o que já foi abordado aqui no processo, né? sim. A julgadora de primeira instância, ela faz todo um trabalho aqui, exatamente comparando se isso seria realmente uma omissão de receita, né? Ou se seria somente a falta de escrituração dos arquivos magnéticos, né? Naquele enquadramento da sanção do 123.8L, né? E, assim, o que fica bem claro para a gente, assim, no processo, embora o auditor tenha colocado, realmente ele quis dar um enquadramento como omissão de receita, como o conselheiro Leilson bem falou, não deixa de ser porque essa operação não foi informada ao fisco, embora tenha sido emitida um instrumento que o fisco tem condições de averiguar essa operação, mas a operação mensal efetivamente deixou de ser informada, mas a própria julgadora aqui, ela entende que o que se aplicaria melhor seria o próprio 123.8L. E aí ela optou pela nulidade do processo, né? Mas, como bem falou a parecerista, já adiantando aqui o meu entendimento aqui com relação ao voto, né, de concordar aqui com o procurador no sentido de pelo fato do relato estar muito claro, né, devolver esse processo aqui para a primeira instância, né, para que seja feito um novo julgamento com base naquele artigo 85 da nossa lei, né, que dispõe sobre essa possibilidade. Seria isso, presidente. Obrigado, doutor Henrique. Mais alguma observação ou todos já estão aptos a votar? Eu vou anunciar o nome de cada votante, para memorizar. O doutor Leilson está na posição 1, doutor Elineide 2, doutor Henrique 3. Na posição 4, doutor Alexandre, 5, doutor Wander e 6, doutor Marcos. As posições que a gente já era como fosse na presencial. Então, como vota o conselheiro relator, doutor Henrique Gereissati? Presidente, eu voto por conhecer do reexame necessário, né, dar-lhe provimento, né, e retornar o processo para a instância singular para novo julgamento, com base no artigo 85 da nossa lei, da 15.614. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Alexandre Goiano, como vota? Senhor presidente, está muito claro, realmente ficou muito claro pelo relato e pelas considerações dos colegas conselheiros, e voto com o relator, senhor presidente. Doutor Wander, como vota? Bom dia a todos. Voto como relator, senhor presidente. Doutor Marcos Mota, como vota? Com o relator, presidente. Doutor Leilson, como vota? Está silenciado o seu microfone. O relator, presidente. Doutora Elineide, como vota? Com relator, senhor presidente. Então, concluída a votação, a segunda Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, resolve conhecer do recurso de reexame necessário interposto, dar-lhe provimento para reformar a decisão declaratória de nulidade de primeira instância e determinar o retorno dos autos para novo julgamento nos termos do artigo 85 da Lei 15.614/2014. Conforme parecer da assessoria processual tributário, adotado pelo representante da outra Procuradoria-Geral do Estado. Esta é a decisão. Silvana, pausazinha.
Dando continuidade ao julgamento segundo processo da segunda Câmara de Julgamento, anuncio o processo de recurso número 1.2293/2018, AI 2017-23760, recorrente Leonardo Nascimento Ferreira, ME, recorrido, célula de julgamento por instância. Relator, Dr. José Alexandre Goiano de Andrade. Autor foi Marcos Cartacho, julgado por instância Eliane Resplande, e assessor processual tributário Maria das Graças Brito Maltês. Com a palavra, doutor relator, doutor Alexandre Goiânia. Senhor presidente, muito bom dia mais uma vez. Silvana, prazer estar revendo todos aqui. Meus nobres amigos conselheiros, doutor Biratã, prazer mais uma vez. E hoje com a feliz presença da nossa amiga Ana Paula e da doutora Lúcia também, né? Satisfação aqui para a gente estar com todos novamente. E eu registro aqui a minha saudade de estar com todos, viu? Senhor presidente, iniciando o processo auto de infração 2017-23-760, recurso 1/2293/2018, recorrente Leonardo Nascimento Ferreira, recorrido célula de julgamento de primeira instância. A peça inicial imputa à empresa, em epígrafe, o cometimento de infração à legislação tributária estadual, conforme relato que se transcreve. Deixar o contribuinte enquadrado no regime normal de recolhimento de transmitir a escrituração fiscal digital FD na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte não atendeu ao solicitado no termo de intimação 2017-15397, ao não incorporar as obrigações acessórias relativas ao período de 4 a 12 de 2016, no qual, devido a isto, lavramos o presente auto de infração. O agente fiscal apontou infringência aos artigos 2 e 4 do Decreto 29041 e ao Convênio 143 de 06 e o Protocolo ICMS 77/08. E impôs a penalidade do artigo 123.6e da nossa Lei 2.670, com a aplicação da multa de R$ 16.623,72. A empresa foi intimada através do aviso de recebimento em 11/12/2017, através do termo de intimação 2017-15397, em auditoria fiscal restrita, com a obrigação de incorporar as obrigações acessórias expédio fiscal relativas ao período de 18/4/2016 a 31/10/2017, sendo advertido de que o não atendimento acarretaria nas penalidades previstas na legislação. Foram anexadas ao processo comprovante de aviso de recebimento, consulta da situação da entrega do SPED com a constatação da omissão para os meses de abril a dezembro de 2016, cadastro do contribuinte indicando ser empresário individual com quinais da atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos, comprovante de aviso de recebimento do auto de infração, termo de revelia, despacho da presidente do CONAD, chamando o feito à ordem, anulando a revelia face à apresentação de defesa tempestiva. A defesa foi apresentada no núcleo, senhor presidente, ao invés de ser apresentada no CONAD, e aí gerou a questão da revelia. E a juntada posterior da impugnação do contribuinte. Em sua impugnação, a empresa recorrente sustenta em poucas linhas que o auto de infração é improcedente, pois não havia nenhuma movimentação no período fiscalizado, face à inexistência de operação no período em questão. E na mesma toada, diz que lhe foi conferido prazo, através do termo de intimação 2017-15379, para cumprir as exigências, o que o fez. O processo foi encaminhado para julgamento em primeira instância, que em linhas gerais, apesar de ser bem extenso o decisório da primeira instância, em linhas gerais, ele indicou que foram apreciados todos os argumentos e provas apresentadas pelo contribuinte, mas que estes não são suficientes para afastar a imposição infracional, tendo em vista que foi ciente da lavratura do auto de infração em 27/12/2017, enquanto que efetuou as transmissões das FDs faltantes somente em 29/12/2017. Conforme consulta que foi anexada às folhas 51, consulta FD. Dessa forma, em primeira instância, foi mantida a autuação.
Recurso ordinário foi anexado aos autos nas folhas 51, 56 a 61, absolutamente no mesmo sentido do recurso de primeira instância, desculpa, da impugnação de primeira instância, e parecer da assessoria processual tributária referendado nos autos pelo doutor procurador, vai se manifestar, obviamente, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida, isto é, pela procedência da acusação fiscal. Esse é o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre Goiânia. Com a palavra, o representador do PG, doutor Biratã Andrade. Doutor Biratã está sem áudio. Opa, ok. Presidente, senhores conselheiros, a questão aqui, a gente observa da obrigação legal do contribuinte de apresentar essas informações. Eu não vou aqui repetir o que já foi relatado de forma muito objetiva e clara. E só destacar um aspecto aqui, foi que o contribuinte, o contribuinte ele tinha um prazo aqui de 5 dias, né, para entregar essa informação solicitada pelo fisco. E ele acabou fazendo isso já de forma tardia, intempestiva, né? Tanto que, conforme aqui o parecer da consultoria, ele relata que, conforme folha 51, a referida intimação ela foi atendida em 29 de dezembro de 2017, pelo contribuinte transmitir todas as FDs omissas. Entretanto, fato a destacar que o agente do fisco já havia lavrado auto-infração 2 dias antes, né, em 27 de dezembro de 2017, visto não atendimento da intimação no prazo legal. Então, o agente fiscal, respaldado no prazo que tinha sido concedido à empresa para a entrega dessas informações, então, uma vez implementado, transcorrido esse prazo, ele fez a lavratura do auto de infração, né? E aí, embora a empresa tenha assim procedido, agiu de forma intempestiva, razão pela qual essa obrigação não foi cumprida no prazo legal. E essa foi a razão, inclusive, da decisão singular de procedência e do parecer, por entender que a infração, então, restou devidamente caracterizada, devendo ser aplicado, no caso, a penalidade do artigo 123, 6E, item 1 da Lei 12.670/96, com a nova redação da Lei 16.258/2017, por ser mais benéfica. Então, concluindo, senhor presidente, senhores conselheiros, nós opinamos, então, pela procedência do lançamento fiscal. Obrigado, Biratã. Senhores conselheiros, está aberta a discussão. Doutor Alexandre já se inscreveu. Quem for se inscrever, use aqui o bate-papo aqui que eu vou acompanhando. Senhor presidente, eu queria só fazer aqui uma observação em análise do auto de infração. A decisão da primeira instância, ela levou em consideração que o auto de infração havia sido comunicado ao contribuinte, o contribuinte havia tomado ciência do auto de infração em 27 de dezembro de 2017 e somente teria cumprido, não é, a transmissão das EFDs 2 dias depois, em 29. Eu só chamo a atenção aqui dos colegas, agora para nossas discussões, que de fato, o que ocorreu? O auto de infração ele foi lavrado no dia 27, como se pode verificar logo da capa do auto de infração, mas ele foi comunicado ao contribuinte em data posterior. Ele foi comunicado ao contribuinte que o AR de folhas 15, ele indica que o contribuinte ele foi intimado em 20, eu não sei se é 29/1 ou é 24/1 de 2018, não dá para, acredito que 29, porque ele foi postado em 24/1 de 2018, né? Então, existe essa divergência entre o que está postado na
está grafado na decisão singular e a realidade dos fatos. Ou seja, se nós temos duas situações. Se nós considerarmos que o contribuinte, para estar regular, ele teria até o lançamento do auto de infração para fazer o envio das EFDs, ele estaria coberto. Se nós considerarmos, por outro lado, o termo de início da fiscalização, que concedeu 5 dias para o contribuinte efetuar a transmissão, ele efetivamente estaria fora dessa condição de espontaneidade, vamos assim colocar, né? Então, só faço observação aqui para os colegas, para a gente poder evoluir aqui na discussão. E como eu disse anteriormente, senhor presidente, não existe processo fácil, né? Isso é verdade, doutor Aristides. A palavra do doutor Elineide. O áudio está desligado, doutor Elineide. Bom, eu já tinha observado isso. Agora é o seguinte, o termo de intimação que dava 5 dias ocorreu no dia 23/11/2017. Como ele estava sob ação fiscal, né, que acaba a espontaneidade, embora, nesse caso, tenha um termo de intimação concedendo um prazo de 5 dias, 5 dias, eu vou até verificar aqui direito, se é 5 dias, 5 dias, nesse intervalo do termo de intimação, eu acataria, mas fora esse prazo, considerando que ele está sob ação fiscal, mesmo tendo sido antes da ciência do auto de infração, ele não tinha mais essa espontaneidade. Essa é uma posição que eu tenho já desde a primeira época que compareci o CONAT, e a época eu lembro que eu era voto vencido lá na primeira Câmara. Mas assim, se a gente olhar, a ação fiscal, embora restrita, ele estava sob ação fiscal. Então, o prazo que poderia ser concedido aí, abrindo muita extensão, seria o prazo do termo de intimação, dependendo dos termos que foi colocado. E, no caso aqui, o termo de intimação concedia, porque eu faço a leitura aqui do termo, a incorporar as obrigações acessórias do SPED relativo ao período de 2016 e 2017 e dá o prazo de 5 dias. Então, nesse caso aqui, de análise, a gente teria que acatar o prazo dado no termo de intimação. Fora isso, eu não acato. Eu entendo que ele está sob ação fiscal. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, são duas coisas que eu gostaria de relatar, para além do que foi colocado pela conselheira Elineide. O primeiro aspecto que eu achei estranho foi, já de início, o fato da concessão, eu não digo de espontaneidade, é que fisco não concede espontaneidade, que espontaneidade é um ato unilateral do contribuinte de se denunciar. O que o fisco concede é um prazo de autorregularização pelo contribuinte. Então, o fisco não concede espontaneidade. Mas, assim, por que o agente do fisco concedeu um prazo de incorporação dentro de uma ação fiscal restrita? Ora, a Instituição Normativa 49/2011, ela é muito clara com relação a o que é ação fiscal e o que não é ação fiscal. Se essa concessão de prazo de autorregularização do contribuinte fosse em âmbito de um despacho em procedimento administrativo, que é comumente conhecido como PA, aí sim eu aceitaria, já que não se considera ação fiscal. Mas foi dentro de uma ação fiscal, quer dizer, não era para ter sido concedido esse prazo de autorregularização, já tinha sido iniciada uma ação fiscal. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, mas como a autoridade fiscal concedeu, tem que ser respeitado aquilo que ele determinou. Ele determinou ao contribuinte que, dentro de um prazo, ele se regularizasse. Se dermos uma olhada no AR de recepção do contribuinte, ele recebeu esse AR no dia 11 de dezembro de 2017, né? Então, assim, foi concedido para ele um prazo de 5 dias, então ele teria até, eu verifiquei aqui já na internet, o dia 11 foi uma segunda-feira, esse dia 17 cairia no domingo, então seria o dia 18, ou seja, o auto só poderia ser lavrado a partir de 19 de dezembro. Ou seja, então o contribuinte teve,
do dia 11 de dezembro até a data da lavatura do auto, se eu não me engano, foi 27. Então, ele teve 16 dias aí para fazer essa regularização. E não o fez, mesmo sendo dentro de uma ação fiscal que não era possível de se fazer. É bom que se diga, mas o agente do fisco determinou isso. Se o agente do fisco determinou isso, o contribuinte teria que obedecer. Se ele obedecesse dentro do prazo que foi estipulado, não haveria que se falar em autuação. Mas, como eu disse, prazo vence-se no dia 18 de dezembro, o contribuinte, graciosamente, abriu mão desse prazo de autorregularização, né? E só o fez depois da autuação, mesmo aí, como o conselheiro Alexandre falou, mesmo que ele tenha sido intimado, né, dessa autuação somente em janeiro, dia 24 de janeiro. Mas a questão da intimação, aí, ela não tem muito condão de autuação, porque pelo fato que o contribuinte teve o prazo de se autorregularizar, e ele assim não fez. Portanto, a partir daquele determinado momento limite para a autorregularização, o agente do fisco já estava autorizado a fazer essa autuação. Obrigado, doutor Leis, pelas suas considerações. Algum conselheiro deseja alguma manifestação adicional? Doutor Alexandre, quer se manifestar? Está sem áudio, doutor Alexandre. Não. Bem tranquilo. Vamos votar o processo. Doutor Biratã, quer fazer mais alguma observação? Não, presidente, estou satisfeito, inclusive, com os esclarecimentos da doutora Elineide e do doutor Leilson aí, que, na verdade, corroboram e fortalecem a autuação fiscal, a nosso ver. Obrigado, Biratã. Então, passamos à votação. Como vota o doutor Alexandre Goiânia? Senhor presidente, a gente, no banco da faculdade ainda, quando a gente está estudando o CTN, a gente ouve muito falar sobre a questão da denúncia. Eu fiz questão, inclusive, quando eu estava citando essa questão da espontaneidade, de colocar entre aspas, porque realmente eu entendo, assim como o conselheiro Leilson frisou muito bem, a espontaneidade ela acaba no momento que o contribuinte ele é intimado da ação fiscal, né? E apesar de ter tido essa oportunidade, infelizmente o contribuinte, apesar de não ter tido movimento nenhum, acabou por não cumprindo o prazo que foi estabelecido. Vou utilizar as palavras também do conselheiro Leilson, graciosamente, pelo agente fiscal, né? Então, tendo em vista essas situações, a única questão que realmente se levanta é uma questão de materialidade da decisão da primeira instância, que fez uma confusão em relação às datas, mas nós votamos pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento e pela manutenção da decisão da primeira instância. Alexandre, doutor Wander. Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos Mota. Com o relator, senhor presidente. Doutor Leilson. Com o relator, presidente. Doutora Elineide. Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique. Com o relator, senhor presidente. Concluída a votação, a segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, reconhecer o recurso voluntário, negar provimento para fim de confirmar a decisão condenatória exarada por instância nos termos do parecer da assessoria processal tributária adotado por representantes da douta PGE. Esta é a decisão. Silvana, intervalozinho. Silvana. Dando prosseguimento à nossa primeira sessão virtual de 13 de julho de 2020, retomamos com o julgamento do processo Abreu Coutinho Limitada, relatora doutora Elineide Silva. A palavra, doutora Elineide. Bom dia a todos, né? O presente processo, ele tem o seguinte relato: omitir informações em arquivo eletrônicos
ou nesses informar dados divergentes dos costumes nos documentos fiscais. A empresa apresentou o SPED fiscal com valores divergentes dos cruzamentos do laboratório fiscal em operações de entrada, cuja divergência totaliza R$ 736.512,10. O período aqui é de 2014 e 2015, indica como dispositivos infringidos o artigo 285 e 289 do Decreto 24569/97 e aplica a penalidade do 123.8L da Lei 2.670 com a alteração da 16.258, certo? E aí continua, na informação complementar, o agente do Fisco esclarece que a empresa apresentou a FD com dados divergentes das notas fiscais de saída constantes do laboratório fiscal. Apresenta um quadro demonstrativo da base de cálculo da infração. Consta nos autos o mandado de ação fiscal, termo de início, termo de conclusão e planilha das notas não informadas na FD. Tudo as folhas 6 a 27 dos autos. No dia 10 de abril de 2018, é emitido pelo núcleo um termo de revelia, em razão da decorrência do prazo para pagamento e apresentação de defesa, consta as folhas 29, entretanto, o contribuinte tinha apresentado tempestivamente a defesa no CONAT, razão pela qual ela é aceita pela célula de julgamento. A defesa traz os seguintes aspectos. Inicialmente, aduz que o relato do auto de infração contém contradição, pois a comparação de omissão de arquivo eletrônico deve ocorrer entre o arquivo entregue e o documento fiscal, e não entre dois relatórios. Que não consta o detalhamento das notas fiscais em planilha e até o momento da apresentação da defesa não recebeu nenhum relatório demonstrando a origem da base de cálculo. Que o agente do fisco não se encontrava na repartição, logo após a lavratura do auto, pois estava de férias, fato atestado informalmente por outros agentes do fisco, que conduz ao impedimento e requer que seja efetuada uma diligência para a constatação desse fato. Argue que nulidade maior existe na não entrega dos relatórios que fundamentaram a constatação da infração conforme jurisprudência do CONAT. E apresenta como terceiro elemento motivador de nulidade a comparação de relatórios para demonstrar a infração, arguindo que a comparação deve ocorrer entre o documento fiscal e o arquivo eletrônico. E finaliza a impugnação requerendo a nulidade pelos motivos apresentados. O julgamento de primeira instância, ele afasta as nulidades, julga procedente com os seguintes fundamentos. Quanto à preliminar de cesseamento ao direito de defesa, abre aspas, observa-se a existência de planilha simplificada dos débitos junto às informações complementares, mas que ainda assim fixa data, valor da nota fiscal e valor da multa. E de acordo com as folhas 9 a 27 dos autos, consta uma planilha detalhada, contendo todas as informações das notas fiscais controvertidas, inclusive com a chave de acesso da nota eletrônica, que não há provas de que o auditor fiscal estaria de férias no momento da autuação, que efetuou consulta ao portal da transparência, não havendo, inclusive, pagamento na sigla referente às férias. E, no mérito, a infração encontra-se comprovada. Aí, confirma a intimação. O contribuinte é intimado da decisão de primeira instância e apresenta recurso tempestivo, ele ratifica as razões apresentadas na impugnação. Inicialmente informa que somente tomou conhecimento das planilhas existentes, as folhas 9 e 30 do auto, após o recebimento da decisão de primeira instância, quando solicitou cópia do processo, mas mesmo assim não possui elemento capaz de identificar como o agente do fisco chegou à diferença apurada. A relação das notas não guarda compatibilidade com a diferença apontada, desta forma ratifica o pedido de nulidade por cesseamento ao direito de defesa. Apresenta a jurisprudência do CONAT, consignando nulidade da autuação por ausência de especificação da omissão.
aduz que o portal da transparência não aponta a existência de férias dos servidores e, no mérito, argumenta que o equívoco maior encontra-se no comparativo, para apresentar a diferença que deveria ter ocorrido entre o arquivo eletrônico e o documento fiscal, e, no presente caso, foi efetuado entre relatórios. E esse entendimento é pacífico no CONAT e apresenta a Resolução 547/2015 como fundamento. Finaliza requerendo a nulidade e a improcedência da autuação. O processo é encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 85/2020, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento e confirmar a decisão condenatória de primeira instância e apresenta os seguintes fundamentos. A constatação do ilícito ocorreu por meio do confronto entre a escrita fiscal digital, EFD, e as notas fiscais eletrônicas emitidas. O registro das operações de saída deve ser feito no livro próprio, conforme dispõe o decreto 24569. Com a instituição da EFD, o registro das operações realizadas passou a ser feito por meio digital e não mais livro no formato impresso. A EFD substituiu a escrituração e a impressão dos livros fiscais, conforme disposto no artigo 275-A a 276-H do Decreto 24569/1997, acrescido do Decreto 29041. O contribuinte está obrigado a escriturar e a prestar a informação em meio digital referente à totalidade das entradas e das saídas, né? E que no presente caso a comparação se dá exatamente em arquivos, porque os documentos se materializam em arquivos. Diante das provas juntadas ao processo, não existe dúvidas quanto à materialidade da infração. Quanto à alegação de falta de recebimento dos relatórios descabida, existe na informação complementar o recebimento de tais relatórios. O contribuinte assinou a informação complementar e consta na informação complementar que foram entregues os documentos. Quanto à nulidade por impedimento do agente do fisco, não consta nos autos qualquer documento que comprove essa situação, não devendo ser o processo encaminhado à série de perícias e diligências com base em suposição. Quanto ao argumento de que houve comparação que não houve comparação com documentos fiscais, há um equívoco nesse argumento. Neste caso, no relatório consta exatamente o documento fiscal não lançado na FD, plenamente identificado pelo número, pelo ID, valor e data de emissão, não havendo, portanto, uma simples comparação entre arquivo magnético e relatórios. É este, senhor presidente, o relato. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao representador do PG, doutor Biratã Andrade. Eu não vou dar aqui meu cumprimento a todos. O contribuinte, ele faz menção aqui, ele argui nulidades, falando de confronto entre relatórios, que, na verdade, trata-se de relatórios, não há documentos fiscais, uma análise junto a documentos fiscais. Mas, na verdade, ele não se atém a toda a modificação tecnológica ocorrida no âmbito da Secretaria da Fazenda. Haja vista que, atualmente, os livros físicos, todas as anotações fiscais, elas são consubstanciadas de forma digital, né? Daí porque, com a instituição da escrituração fiscal digital, a FD, o registro das operações realizadas pelas empresas, ela passou a ser feito por meio digital, não mais por livro de formato impresso, né? E essa FD, portanto, substituiu a escrituração e impressão desses registros fiscais, conforme dispositivos aqui do artigo 276-A, 276-H, o decreto 24.569, acrescentados pelo decreto 29.041/07. Né? Então, considerando esse fato, o contribuinte ele está obrigado a escriturar e a prestar informações fiscais em arquivo digital
referente à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadorias. Então, nesse aspecto, analisando a autuação fiscal, a meu ver, não há dúvida quanto à materialidade da infração denunciada, né? Outro aspecto aqui, a nosso ver, que nós gostaríamos de ressaltar, é que, com relação à penalidade, já que entendemos que a penalidade aqui mais adequada não seria a do 123.8L, da Lei 2.670, embora sabendo que, no âmbito do CONAT, há decisões nesse sentido, né? Mas, a nosso ver, essa conduta infracional, ela possui penalidade específica. Então, eu não posso aplicar uma penalidade genérica quando eu tenho uma penalidade específica para o caso, que é justamente a prevista no 123, 3G, da Lei 12.670. Doutor Biratã? Pois não. Esse auto aqui é o da saída, o da entrada é o do doutor Marcos. Só desculpe a interrupção. É porque são dois autos, na verdade, né? Dois autos. Certo. Pronto. Assim, só, conselheira, a senhora está com acesso aí a... Porque, assim, ontem eu tentei, inclusive, uma forma de conseguir ter acesso concomitante a todo o processo, tá? Uhum. Porque, assim, a gente está num modelo aqui diferente. Então, aqui, eu estava até vendo como que conseguia analisar dentro do meu computador, ter acesso aqui às imagens, ao áudio e, ao mesmo tempo, dentro desse mesmo computador, analisar o processo. Então, assim, como nesse primeiro momento eu não estava muito a par como fazer isso de forma concomitante, eu separei algumas peças, né? Então, assim, nessa peça aqui, eu não estou com acesso na parte final dessa penalidade. Mas Pronto, eu creio que aí... Pois não. Presidente, só uma questão de ordem, presidente. Pois não, Até que pode auxiliar o doutor Biratã. É que eu estou percebendo que esse auto que está sendo lido não é o auto da conselheira Elineide, é o auto do doutor Marcos. O auto da conselheira Elineide é o 113, é o 111, dígito 3. E esse que está acabando de ser lido agora, que a diferença é de 700 e o quebrado, é o 111, dígito 5. Esse que é o 111... Não, doutor Leilson, só fazer uma retificação. É o 2018, 11, 13, dígito 6. Mas a diferença que foi lida, olha, quando a conselheira leu a diferença de 736 mil... É porque é base de cálculo. Assim, eu estou vendo aqui um auto de infração, que é o 2018 011 150. Esse aí, ele fala numa diferença que totaliza 736 mil. O outro fala numa diferença que totaliza 1 milhão e alguma coisa. Exatamente. Esse que, pelo menos, eu entendi que esse que está sendo lido, de 736 mil, que é a diferença, está claramente como... foram notas fiscais de entrada que não foram registradas na FD, como bem aduzia a Procuradoria. Então, a Procuradoria, quando verificou... Então, esse que está sendo lido, realmente é operação de entrada. A diferença é de 736.512,10. E fala lá em operação de entrada. Senhor presidente... O da agora é o 113, né? É o 103. Eu peço desculpa e faço a leitura de novo do auto, certo? Vamos ouvir a relatora. Certo? Omitir informações em arquivo eletrônico ou nestes informar dados divergentes dos constantes do documento fiscal. A empresa em lide apresentou o SPED fiscal com informações divergentes nos cruzamentos efetuados em operações de saída, cuja diferença totaliza, e aqui o valor correto, R$ 1.145.474,68. Desculpa, doutor Leilson e doutor Biratã, e aos demais conselheiros. É porque eu estou com os dois processos abertos ao mesmo tempo, aí sem querer cliquei errado. Desculpe. Sem problema, doutor Presidente, só uma questão aqui de ordem. Pois não, Biratã. Talvez seja o caso até de um pequeno intervalo para a gente se ater aqui a eu ter acesso
a informação do processo de forma mais minudente. Teria como? Ou Cinco não? minutinhos, então, para 5 minutinhos. É 10h05, 10h12 a gente está de volta. É porque houve essa pequena confusão aqui, só para a gente poder analisar se situar aqui. melhor. Me situar, exatamente. Tá certo? 5 minutinhos para todo mundo, certo? Tá ok. Obrigado. Retomando o julgamento do processo de recurso 1.1542/2018, AI 2018 01113, passo a palavra à doutora Neide para fazer o resumo da autuação. Senhores, eu vou fazer só uma retificação com relação ao valor de base de cálculo, né? E para isso eu vou ler todo o relato que o fiscal colocou no auto de infração. Omitir informações em arquivos eletrônicos, nesse informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. A empresa Emid apresentou SPED fiscal com informações divergentes das encontradas nos cruzamentos efetuados pelo laboratório fiscal em operações de saída, FD, cuja diferença totaliza R$ 1.145.474,68, referente ao exercício de 2014, precisamente de junho de 2014 a dezembro de 2015. Ele aponta como artigos infringidos o artigo 285 e o 289 do decreto 24.569/97 e coloca a penalidade, atribui a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com alterações da Lei 16.258/2017. Na informação complementar ao auto consta uma tabela onde ele coloca de forma resumida por mês o valor total das notas e a multa, né? E a defesa foi a que já foi lida, defesa, recurso e parecer. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Neide. Para o doutor Biratã. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, basicamente aqui, resgatando aqui o que foi dito, né? Há previsão específica aqui da escrituração fiscal digital FD, que o contribuinte, uma das argumentações dele, ele busca nulidade, afirmando que não há uma análise de documentação fiscal, são análises de relatórios, quando, na verdade, a gente verifica que são documentos digitais, né? E a gente fez toda essa abordagem inicial mostrando essa distinção. E, diante desse aspecto, nós entendemos que a materialidade da infração está devidamente comprovada. Tem um outro aspecto que foi suscitado também na defesa e no recurso, no que pertine a uma argumentação de nulidade, porque o agente fiscal estaria em férias, né? Mas o fato é que em nenhum momento o contribuinte trouxe qualquer elemento de prova, nada que justificasse essa alegação. Assim, a gente não pode se ater a uma mera argumentação desprovida de qualquer elemento mais consistente. Imagine se nós tivéssemos que descer em perícia qualquer alegação de que fiscal A, B ou C estaria em férias. Então, ele teria que trazer algum elemento concreto, até porque, se é um fato impeditivo, cabe à parte fazer essa devida demonstração, essa comprovação. Né? E não a gente está saindo, buscando aí, verificando, será que ele estava de férias, não estava de férias? Então, realmente, eu entendo impertinente, totalmente impertinente, porque são meras suposições e o contribuinte não traz nada, absolutamente nada, que justifique esse pedido aí de perícia, o fisco demonstra esse aspecto. Então, nós somos contrários a essa alegação e qualquer diligência nesse sentido. Até porque, salvo engano, houve uma verificação aí no portal da transparência, alguma coisa assim, não se constatou nada nesse sentido. Né? Por fim, senhor presidente, nós, então, entendemos que o auto de infração merece ser confirmado com a aplicação do artigo 123.8L da Lei 2.670,
com as alterações introduzidas pela 16.258. Então, são essas aqui as nossas colocações aqui em relação à presente situação, senhor presidente. Obrigado, Biratã. O processo da discussão. Dona Neide quer fazer logo algum crescimento inicial? Tem que liberar o áudio, Dona Neide. Eu gostaria de fazer algumas observações para facilitar a discussão entre os conselheiros, certo? Inicialmente, com relação à questão das férias, né? Como ele afirma, o simples fato de olhar no portal não dava essa segurança. Eu também me senti insegura. Então, tem um sistema na Fazenda de registro de férias. E aí, quem tem acesso são os gestores, e no caso, eu pedi ajuda à nossa Paulinha, que é coordenadora lá da célula da secretaria, e ela me enviou o registro de férias do fiscal em questão, Paulo Ostragésimo Azevedo. E se vocês olharem o auto de infração, ele foi lavrado com ciência pessoal no dia 26 de janeiro de 2018. Tanto no auto como na informação complementar, o contribuinte afirma que recebeu toda a documentação. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma, porque está tudo assinado, informação complementar e auto. E o agente do físico só registrou férias no dia 27 de janeiro de 2018. Então, o auto estava lavrado, a ciência estava tomada, não havia impedimento. 27 de janeiro de 2018. Foram 15 dias de férias que ele tirou, do dia 27 de janeiro ao dia 10 de fevereiro de 2018, as férias concernentes ao exercício de 2016. Eu posso, inclusive, imprimir essa folha e colocar dentro da resolução, né? E outra coisa que ele alude é a questão da comparação de ser arquivos, porque as decisões que ele trouxe no recurso dele ia pela nulidade, porque foi na época que existia nota fiscal em papel e o livro, que também era em papel, certo? E agora nós estamos diante de uma FD, que a existência dela só se materializa em relatórios, né? Que é um arquivo TXT que é enviado ao fisco, e a nota fiscal eletrônica, que também é o composto de arquivo TXT que se materializa com o TANF, né? Portanto, para chegar à infração, o agente do fisco pega essas informações de forma eletrônica, por isso que são relatórios, né? Com relação a ele dizer que não sabe como chegou à base de cálculo. Tem uma planilha, as folhas 4 da informação complementar do auto, onde tem o valor das notas e a multa. Como o limite era 1.000 o FICE por período, com a Lei 16.258, se você olhar, ele aplicou o limite de 1.000 FICE, 3.207,50, porque a UFICE de 2015 era 3,207, e a UFICE de 2015 era 3.339. Aí ele aplicou 1.000, deu esse limite. E é só aqui que eu faço uma retificação nos valores de base de cálculo. Eu fiz uma planilha com os valores de base de cálculo e os valores apresentados são um pouco menores, porque o limite de 1.000 FICE é se os 2% for maior do que 1.000 FICE. Se for menor, aplica os 2%. Então, no exercício de 2014, o valor lançado cai para 7.924, limitando a 2% da base de cálculo, e aí eu peguei o próprio arquivo do agente do fisco, né? Junho, julho, agosto e setembro de 2014, e fiz o comparativo com 1.000 FICE, base de cálculo e 1.000 FICE. Em junho, o valor correto seria o valor de base de cálculo de 2%, e julho também, que dá 1.448, e somente em agosto e setembro é que a 1.000 FICE é menor do que a base de cálculo. E 2015, a base de cálculo que eu refiz caiu para
0,7597. Então, o valor total do auto lançado passa a ser 23 mil, de multa, 23.093 centavos. Né? Eu também vou colocar essas informações nessa planilha, vou fazer constar na resolução, certo? E se alguém precisar dela agora, eu posso disponibilizar por e-mail também, porque eu acho que quando eu enviei o relatório, eu não enviei essa planilha, certo? É só isso, senhor presidente. Catarineide, algum esclarecimento mais, seus conselheiros? Doutor Leilson, eu libero o áudio, doutor Leilson. Não, presidente, essa questão que a doutora Elineide comentou, eu tinha percebido, estava até fazendo os cálculos aqui, um borrãozinho aqui à mão, aquela conta de padeiro que eu digo, né? A gente coloca aqui de 2%, tá? Realmente, os valores que são colocados pela conselheira são os valores que devem ser tidos como infringidos. Lembrando que, assim, eu votaria pela procedência da autuação no sentido de, mas como nos termos do parecer, porque eu entendo também, como a conselheira Elineide, que uma emoção de como é a falta de escrituração de notas fiscais de entrada no FD, eu entendo que é falta de escrituração do livro de registro de entrada, né? Seria 2%. Mas como bem colocou como é que eu posso dizer, o parecerista, se você calcular os 2% em cima de toda aquela relação que ele colocou, vai dar muito, que o agente do fisco colocou, vai dar muito maior. E com esses cálculos feitos pela doutora Elineide, né, 20 e poucos mil reais, seria a base de cálculo. Então, seria no sentido de, assim, eu que entendo pelo 3G aí, acho que a conselheira Elineide, algum outro conselheiro, seria no sentido de votar pela procedência limitado ao valor que está no auto de aliás, nem limitado ao valor que está no auto, porque, como colocou, há um cálculo que deve ser feito que vai reduzir o valor da autuação. Né? Então, seria o 3G com essas alterações proporcionadas no cálculo pela conselheira Elineide, já que se trata aqui de notas fiscais de entrada não lançada na FD. Doutor Leilson. Os conselheiros, vocês entenderam a proposição do Leilson? Eu quero fazer só uma colocação. O auto, viu, doutor Leilson? Não sei se o senhor está com o auto aberto aí na sua tela. O agente do fisco, nesse auto, apesar da confusão que eu fiz na leitura dos valores, é omitir informações, né, em arquivos. Aliás, apresentar informações divergentes em arquivo magnético relativas às operações de saída, certo? Eu vou ler o relato bem direitinho. A empresa em lide apresentou o SPED fiscal com informações divergentes das escritas na FD, cuja diferença totaliza R$ 1.144,68. Por isso que, na hora que o doutor Alexandre Goiano estava fazendo o relato dele, com relação ao primeiro processo que nós votamos hoje, eu disse que eu me prendia muito ao fato apresentado pelo agente do fisco no auto e na informação complementar. Diferentemente do auditor da primeira ação, esse aqui colocou apresentar informações divergentes das operações de saída. Por isso que, nesse caso, eu fico filiada a mesma infração que ele colocou, 123.8L, porque, hora nenhuma, ele descreveu uma omissão de saída ou quis dar um contexto de omissão de saída. Ele disse que houve uma divergência entre as informações que o contribuinte realmente efetuou e aquela que ele informou ao fisco. Na informação complementar, ele ratifica esse relato, certo? Ele ratifica. A empresa apresentou SPED com valores divergentes. Somente isso. É só um preciosismo. Não, você tem razão. Eu que estava na cabeça com o auto lá da de escrituração de entrada. Não, você tem razão. Não. Esquecem o que eu disse. Esqueçam o que eu disse. Doutor Wander? Não, era só esse esclarecimento mesmo. Obrigado. Pronto.
Todos estão aptos para votar? Então, vamos votar. Então, temos as preliminares de nulidade. A preliminar é impedimento fiscal atuante por em contrato de férias. Como a senhora vota sobre esse tema? Como eu fiz a verificação e a constatação de que as férias do auditor foi posterior à lavratura e à ciência do auto, eu afasto a nulidade de impedimento suscitada pela parte, né? Doutor Henrique, como vota? Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre? Com a relatora, senhor presidente. Alexandre? Com a relatora. Doutor Wander? Relatora, senhor presidente. Doutor Marcos? Com a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora, presidente. Temos a outra nulidade que diz respeito a... porque não se compara documento, não se deve se comparar arquivos magnéticos entre eles, e sim documentos com a escrituração, né? Qual é essa nulidade, doutora Eminente? Eu afasto, né, com os mesmos fundamentos do parecer, porque aqui nós estamos tratando de operações que ocorrem de forma digital. Então, a materialização dessa informação ocorre por meio de relatórios. Afasto com os fundamentos do parecer. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Alexandre? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Wander? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos? Com a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora. Pronto, votadas as preliminares, agora no mérito, como vota seria a relatora? Eu conheço do recurso ordinário, né, do parcial provimento, para acertar a penalidade com os valores da Lei 16.258, né, inicialmente procedente, a acusação fiscal. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Alexandre? Com a relatora. Wander? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos? Com a relatora. E doutor Leilson? Com a relatora, presidente. Assim, após afastadas as preliminares de nulidade, no mérito, a Câmara reconhecendo o recurso, dá provimento em parte para declarar a parcial procedência do auto-infração, conforme demonstrativo a ser elaborado pela ilustre relatora. Esta é a decisão. Senhor presidente, doutor Biratã concordou com a parcial. Sim, é de acordo com... Sim, desculpe. de conformidade, porque não houve nenhuma alteração no parecer, né? Não, doutor Biratã. Não houve. Então, não tem nenhuma retificação, correção, nada a ser feito, não. Só a manutenção mesmo, o entendimento já consignado nos autos. Em consonância com o parecer do PGE. Esta é a decisão. Vamos dar seguimento à nossa sessão, com o processo agora. Mesmo contribuinte, Abreu e Coutinho Limitado, o AI processo de recurso 1.15.38.2018, AI 2018.011.15. Relator doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante, para quem eu passo a palavra. Renovando, bom dia a todos. Aqui se trata de omissão de informações e arquivos eletrônicos, por nesses informar das divergentes dos constantes nos documentos fiscais, em operações de entrada. A empresa em lide apresentou o SPED fiscal com valores divergentes nos cruzamentos do laboratório fiscal, em operações de entrada, cuja diferença totaliza R$ 736.512,10, no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015, certo? Conforme demonstrado em planilhas e nas informações em anexo. O artigo infringido foi o 285, combinado com o artigo 289 do Decreto 24.569 de 97, e a penalidade no artigo 123.8L da Lei 12.670, alterado para 16.258. Nas informações complementares, o agente fiscal ele traz a planilha, conforme o processo anterior, especificando mês a mês o valor do nota fiscal e o valor da multa.
ao lado, né? Onde a multa totaliza o valor de R$ 57.965,30. E ele explica que, diante do exposto, e considerando que o contribuinte não cumpriu com a exigência especificada em lei e decreto em vigor, ele lavra o presente auto de infração, que, pelos seus fundamentos legais, deve ser considerado procedente e que, pelo autuado, venha recolher o que é devido ao Estado do Ceará. O autuado interpôs defesa ao julgador segurado contencioso em 26 de fevereiro de 2018, aduzindo em síntese o seguinte, que a simples comparação da infração com o relato já demonstra uma contradição, pois a comparação observada em lei não é entre diferentes relatórios, mas entre arquivos eletrônicos e documentos fiscais, que a ausência de maiores informações acerca da origem dessas diferenças e que as mesmas deveriam estar contidas nas planilhas a serem anexadas pelo agente fiscal, contendo a individualização das notas fiscais, de onde se apuraram as diferenças e os respectivos valores e sua procedência e destinação. Que, diligenciando por diversas vezes ao órgão fiscalizador, foi informado que o agente estava de férias, não tendo tido, assim, recebido o relatório até a procuralização da defesa, não sabendo, assim, de onde o agente obteve os referidos valores para imputar o ilícito contra a defendente. Que obteve informação atestada por servidores fazendários que o nobre agente fiscal estava em gozo de férias e lavrou o auto em gozo de férias lavrar o auto em gozo de férias é motivo para impedimento. Requer que seja diligenciado junto aos arquivos do órgão fazendário a existência do impedimento por férias do agente fiscal. Porém, que o maior vício seria não entregar os relatórios que fundamentaram o auto de infração, que implica em evidente preterição do direito de defesa da autuada. Que a ausência dos relatórios ou prova da origem da suposta divergência, as quais não foram acostadas, ensejaria a nulidade do processo. Requer, por fim, que seja julgado nulo o auto de infração por ausência dos relatórios por eventual impedimento do agente fiscal ou ainda em virtude do descumprimento do artigo 123.8L, que determina a comparação entre notas fiscais, não entre relatórios. A eminente julgadora de primeira instância, doutora Vera Mendes Rolim, em 31 de julho de 2019, conheceu da impugnação e julgou improvida, mantendo o auto de infração os mesmos moldes da autuação vestibular, sobre as seguintes alegativas. Que as planilhas estariam acostadas nas folhas 9 a 30 dos autos e o SPEC é o documento fiscal emitido pelo próprio contribuinte, sendo do seu conhecimento as informações nestas contidas. Quanto às férias do auditor, não existiria informações de que este tenha gozado férias, haja vista que no portal de transparência não faz constar sigla referente a férias nesse período. Quanto ao mérito, de acordo com os artigos 285, 289, 299, 300 e 308 do regulamento do CMS, ficou estabelecida a obrigatoriedade do envio de informações fiscais conforme especificação e layout previsto no manual de orientação. Que a legislação fazendária prevê a possibilidade dos agentes fiscais utilizarem informações provenientes dos sistemas corporativos da Cefaz, como Cometa, Citran, NF-Corp. Que a não apresentação pode gerar a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670, independente da vontade do infrator. E resignado com a decisão de primeira instância, o autor implementou com recurso voluntário junto ao CONAT, alegando o seguinte, impossibilidade de entendimento sobre a diferença apontada, uma vez que a relação de notas acostadas nas folhas 9 a 30 não guardam compatibilidade com a diferença apontada pelo agente. Ele renova a questão da nulidade de infração pela ausência dos elementos probatórios, uma vez que não foram acostados nenhum documento comprobatório que aponte a diferença supostamente encontrada. Quanto à verificação de impedimento do agente autuante devido às férias, que a mera comparação entre relatórios efetuados por meio magnético pelo fisco não seria fato ensejador da multa tipificada no artigo 123.8L, como alegou o relato do auto de infração, e que a lei determina a comparação entre arquivo magnético e documentos fiscais. Afinal, ele requer anulação do auto,
por ausência de relatórios e por eventual impedimento do agente fiscal, ou possui improcedência em virtude do descumprimento do disposto do artigo 123.8L, que determina a comparação entre notas fiscais. A douta Procuradoria, representada pelo assessor processual tributário José Sidney Valente Lima, foi no sentido de conhecer do recurso ordinário, negando-lhe provimento, a fim de confirmar a decisão condenatória de primeira instância, pelos seguintes motivos. Analisando os documentos, os elementos de prova juntados ao processo à luz dos dispositivos normativos que regem a matéria, dúvida não há quanto à materialidade da infração denunciada. Contudo, entendo que a falta de registro de notas fiscais de entrada na AFD não está sujeita à aplicação da penalidade incerta no artigo 123.8L da Lei nº 12.670, embora haja no âmbito do CONAC decisões nesse sentido. Considerando, porém, que a aplicação da multa prevista no artigo 1233G da Lei nº 12.670 resultaria em um valor superior àquele lançado do auto de infração, entendo que deva prevalecer o valor de crédito tributário lançado. Quanto às razões de recursos interpostos pelo autuado, descabida a alegação de que os relatórios de fiscalização não lhe foram entregues, posto que nas informações complementares ao auto de infração consta o recebimento de tais relatórios pelo representante legal da empresa. Com relação à afirmação de que o agente fiscal estaria de férias durante o período da ação fiscal, não consta nos autos qualquer documento que comprove essa situação, não podendo o processo ser encaminhado à sala de perícia por diligências para base apenas de suposição. Esse é o relato, presidente. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, doutor Biratã. Senhor presidente, senhores conselheiros, assim, basicamente eu vou reiterar alguns fatos e razões de direito já expostos no parecer anterior. No caso, realmente não há como se falar em comparação de relatórios, como alega o contribuinte, já que nós estamos analisando aqui arquivos digitais, né? Então, diferentemente do que entende o contribuinte, hoje você não usa mais uma metodologia de analisar livros, documentos impressos, que, a meu ver, seria o entendimento dele. Na verdade, nós estamos... Esse relatório a que se faz menção ao contribuinte, na verdade, são esses documentos fiscais digitais, né? A outra alegação com relação às férias, inclusive a primeira relatora do processo anterior, que guarda pertinência com nesse aspecto, teve o cuidado de fazer essa análise, essa investigação mais profunda. Não obstante, eu até entendo que seria desnecessário, a meu ver, porque assim, o contribuinte ele simplesmente fez uma suposição, não trouxe nenhum elemento para comprovar algum indício que realmente pudesse, ao menos, nos encaminhar para essa perícia. Mas, de qualquer forma, como a conselheira anterior ela se ocupou, né, diligente que é, responsável que é, se ocupou de fazer essa análise, isso só fortalece o entendimento que a arguição de nulidade é totalmente descabida, haja vista que realmente o agente fiscal não estava de férias, né? Existe ainda outro aspecto em relação ao não recebimento das informações complementares. Isso aí também já foi elidido, né? Consta, sim, o recebimento de tais relatórios pelo representante legal da empresa. Então, também é outra nulidade que não há como ser acatada. E, por fim, há, sim, nesse parecer aqui, uma observação que aí ele vai destoar da autuação fiscal, que é com relação à penalidade. Então, diferentemente da primeira autuação fiscal, nesse aqui, o auto ele fala de não ter registrado, né, o contribuinte, o sujeito passivo, ele foi acusado de não ter registrado em sua escrituração fiscal digital, FD, várias notas fiscais eletrônicas de entrada, emitidas no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015. Então, nesse caso, a conduta infracional, ao nosso ver, possui penalidade específica, né? Que é a do 123.3G da Lei 2.670. E aí, sim, não poderia ser substituída por uma outra tipificação de caráter genérico, como foi a sugerida na autuação fiscal, porque aqui nós não estaríamos diante
propriamente de uma mera omissão de informação em arquivo eletrônico. A partir do momento que o agente fiscal ele discriminou, ele particularizou a situação e tipificou na questão da acusação de não ter registrado em sua escrituração fiscal FD várias notas fiscais eletrônicas, nós temos penalidade específica para isso. Daí porque seria, sim, a aplicação do 123 3G. Mas ainda tem uma outra observação, porque aí essa penalidade ela acaba resultando em valor superior, né? E aí o relator pode confirmar, mas me parece que ela resulta em valor superior àquele lançado no auto de infração. Então, assim, como a gente tem que, a nosso ver, tem que se ater aos estreitos limites do valor lançado, né? E aí qualquer acréscimo, a meu ver, teria que ser um auto de infração complementar. E aí, nesse caso, entendo que o valor, de qualquer forma, ele tem que se limitar ao valor efetivamente lançado. Não obstante, deva ser consignado a alteração da penalidade. Eu acho que deve prevalecer a penalidade correta. Então, não obstante, se mantém o valor, já que você não pode ultrapassar o valor inicialmente lançado, mas acho que deve ser feito o registro da penalidade adequada e correta no caso concreto, que é, a nosso ver, 123 3G da Lei 12.670. Então, em síntese, senhor presidente, senhores conselheiros, são essas considerações que eu tinha a fazer. Obrigado, doutor Biratã. Está em discussão. Se você quiser se inscrever ou bate-papo, ou sinalize. Doutor Marcos, quer fazer alguma observação inicialmente? Não, apenas eu estou fazendo aqui uns cálculos em relação ao período de 2014 e 2015, enquanto vocês discutem aí. Está em discussão, senhores conselheiros. Doutora Neide, que tem um processo similar, fez algum estudo nesse auto específico? Presidente, eu concordo plenamente com a Procuradoria e também com o parecer, né, já que a gente sempre se ampara no 3G no caso de omissão na FD de notas fiscais de entrada, como falta de escrituração. Mas eu me ressenti de um cálculo, né, já que o doutor Cid ele não apresentou nenhum cálculo nesse sentido, apenas alegou e tal. E eu estava estava verificando aqui como é que ele deduziu que que se aplicasse a multa, né, de uma vez o valor do imposto, que está lá no 3G, resultaria em maior do que o valor da autuação. Eu estava verificando aqui as planilhas que constam na informação complementar e na página 19 tem lá o valor total tese não foram escrituradas. 736.512, a folha 19, né? E na folha 30, ele repete, aqui ele só está colocando as chaves, né, da nota fiscal, aí dá lá, tem um valor totalizado de 738.459. Isso são referentes àquelas operações em que há destaque do imposto. Porque tem várias operações também que ele elenca na planilha que não tem destaque do imposto. Então, se fazendo aqui um cálculo na conta rápida, utilizando essa base de cálculo final aí de 739, deixa eu ver aqui, na página 30 aí, talvez até auxilie o doutor Marcos nesse sentido, de 738.459, considerando que são operações interestaduais, se eu colocar que venha tudo do sul do país, daria a 7%, daria em torno de, deixa eu ver aqui, 459. Daria em torno de R$ 51.692,13. Mas teria, como eu falei, várias operações
em que se elenca, mas não se coloca a base de cálculo, né? Podem ser resultante de, sei lá, mercadorias sujeitas à substituição tributária, daí ele não ter colocado, mas verifica-se dezenas de operações. Bom, nesse caso, aqueles que, como eu, entendem que, no caso em que também tem notas fiscais de entradas não escrituradas na FD, cuja operação já foi tributada por ST, alguns combinam esse 123.3G com o artigo 126, se aplicando aquela atenuante lá de 10% ou 1% se tivesse registrado nos livros contábeis. Como não há nenhuma comprovação de que isso foi escriturado no livro contábil, restaria aquela penalidade de 10% para essas operações que não estão elencadas à base de cálculo, não é isso? Bom, eu nem preciso combinar o 123G com o 126 nessas operações de ST não lançadas na FD quando é a operação de entrada. Eu já coloco diretamente o 126 no sentido de que eu entendo ele como autônomo. Mas, então, se com as notas fiscais, com destaque do imposto, já está dando em torno de R$52 mil, e dezenas de outras notas fiscais sujeitas a ST, supõe-se, não foram lançadas também na FD, evidentemente que esse valor, se aplicando os 10% sobre essas bases de cálculo, se a gente remetesse para uma perícia, resultaria em valor superior ao que foi apontado na autuação. Então, eu creio que deva ter sido esse tipo de raciocínio que foi levado em consideração pelo parecerista, embora que ele não tenha efetuado nenhum cálculo, apenas tenha aludido a essa situação. Bom, nesse sentido, eu também estaria favorável à autuação, se cobrando o valor que está lançado no auto de infração, no entanto, aplicando-se o artigo 123.3G lá da Lei 2.670/96. Obrigado, Toleilson. Doutor Marcos, o senhor entendeu a colocação do Toleilson? Está sem o áudio. Entendi sim, presidente. Esse Concordo. cálculo o senhor consegue fazer ou a perícia, pode ser uma perícia e diligência para fazer esse cálculo? Não, realmente, a análise assim do processo não tem como a gente verificar, não, mas com certeza vai dar superior aos 57 mil do auto. A doutora Lineide, acho que caiu a conexão, Silvana. Tem como verificar? Vou ver com ela. Tá certo. Aí, está tentando voltar. Tentando voltar? A Lucinha está presente, é a suplente dela e volta. Aguarda só um instante, se para a doutora Lineide voltar. Enquanto ele volta, alguma discussão mais? Já está. Não. O processo está suficiente maduro para votar, para ser votado? Doutora Lineide? Doutora Lineide? Ligue seu áudio. Consegui voltar. Tá, foi uma queda rápida. Foi uma queda. O raciocínio do Toleilson que ele fez uma conta aqui, de que ele vê que o valor realmente é superior, né, Toleilson? Conclui que é superior, faz a conta assim. O Toleilson está sem áudio.
Leilson, coloca o áudio. Resumindo a sua fala, do seu cálculo, fala para Só resumindo aqui para a conselheira Eneide, que ela tinha caído, o doutor Cid ele não colocou nenhum cálculo para comprovar o raciocínio dele de que os valores estariam superiores ao valor que foi colocado no auto de infração. Mas eu estava dizendo que na página 30 tem uma totalização das notas fiscais que tem destaque do imposto, dá 730 mil. Se admitirmos que tudo vem do sul do país, 7% daria em torno de 52 mil reais. Mas também tem dezenas de notas fiscais que estão lá elencadas na planilha da autuação, que não tem base de cálculo nem tem imposto. Então, se deduz que são operações sujeitas a ST. E, nesse sentido, recai na combinação do 123.3G com o 126, que é 10%, já que o 1% não seria aplicado, o 126, já que não tem comprovação de que essas notas estavam na contabilidade. Então, assim, eu particularmente, eu nem combino o 123.3G com o 126, já coloco logo o 126 direto, no caso de notas fiscais de entrada não lançadas em ST, notas fiscais em ST não lançadas na FD. Então, assim, deduz claramente, assim, para mim está muito claro que o valor se eu agregasse esses 10% mais os 52 mil aí, admitindo que estaria vindo do sul do país todas essas mercadorias de 7%, ultrapassaria o valor de 57 mil que está elencado na auto-infração. Por isso que eu acho que esse foi a dedução do doutor Sidney. Exatamente. Então, está esclarecido, né? Eu tinha tentado fazer, mas como ele só trazia o valor de base de cálculo, não dava. Por isso que partiu da mesma dedução do conselheiro Leilson e do consultor. Pronto. Então, todos estão aptos a votar? Sim. Então, com o voto do doutor Marcos, relator. A gente vai votar as preliminares? A preliminar primeiro de nulidade por impedimento de concurso de razão de estar sem férias. Pronto. Afasto, de acordo com o parecer. Doutor Leilson, como vota? O relator. Doutora Eneide? Com o relator. Doutor Henrique? Doutor. Doutor Alexandre? Está sem áudio, doutor Alexandre. Tem que registrar seu voto. Com o relator, senhor presidente. Doutor Wander? Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos, agora, com relação à nulidade, você pode comparar arquivos com arquivos, sim, documentos com arquivos, como vota a nulidade? De acordo com os fundamentos do parecer. Doutor Leilson? Presidente. Afasto, presidente. Tá certo. Doutora Eneide? Relator. Doutor Henrique? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Concordo com o relator, senhor presidente. Afasto. Doutor Wander? Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos, agora no mérito, como vota? Conheço do recurso voluntário, dando parcial provimento, né? Só para alterar a penalidade do 123.3L por 3G, de acordo com o entendimento do nosso procurador e do parecer. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Eleilson? Fiquei na dúvida se é parcial provimento ou é provimento. Eu acho que é procedente. Procedente, né? Mantém a penalidade. E com a alteração da penalidade editada. Procedente, né? Com a alteração da penalidade 3G nos termos do parecer e da Procuradoria. Ok. Exatamente. Limitando ao valor lançado. Limitando ao valor lançado. Leide? Com o relator. Doutor Henrique? O áudio. Com o relator, presidente. Com o relator, senhor presidente. Wander? Com o relator, senhor presidente. Obrigado, Alexandre. Então, a segunda Câmara, por unanimidade de votos, resolve afastar as penalidades e, no mérito,
confirmar a procedência da autuação com a alteração da penalidade do 138L para 3G da Lei 12.670/2013, com a nova redação dada pela 12.658/2017. Tudo em consonância com o adotado pelo representante da PGE. Esta é a decisão. Presidente, presidente, Sim. é bom consignar a questão da limitação, né? Os valores lançados no auto de ação. A considerar que provavelmente esse valor aumentaria com a mera aplicação 123 3G, 8G, né? Limitar a autuação. Aliás, 3G, né? Limitado o valor lançado no auto. Registrado em ato, Sobiratã, essa observação. Então, senhores, está encerrada a sessão de julgamento. Convoco amanhã para esse mesmo horário, 8h30. Vejam a pauta de julgamento. Se tiver já os pontos já encaminho para os senhores. Mais tarde, os senhores receberão a ata para a leitura e fazer observações que serão feitas amanhã na abertura da sessão. A palavra para assuntos gerais. Presidente, eu que entrei atrasado na abertura da sessão, não pude me manifestar na minha alegria de reencontrar colegas conselheiros, que já faziam procurador, secretários, né, que já fazia muito tempo que eu não os via, e vê-los com plena saúde nesse momento conturbado que nós vivemos na comunidade. Isso é motivo de muita felicidade para mim, dizer que a Câmara, voltando a ter as sessões, nos passa uma certa percepção de que as coisas estão voltando a uma normalidade, não aquela anterior à pandemia, mas pelo menos uma normalidade nova. Então, eu fico muito satisfeito em revê-los, caríssimos. Alguém quer fazer uma observação a mais? Então, quero agradecer a presença de todos, seus conselheiros, da Paulinha, da Silvana, do Biratã, e pela forma como todos se comportaram nesta sessão. Foi muito profícua, muito objetiva. Quero agradecer a todos. E também a presença da Lucinha aqui presente também, convidar para amanhã a nossa sessão. Amanhã eu estarei de novo. Tá certo, sim. Então, está encerrada a sessão e estão convocados para a nossa sessão de amanhã às 8h30. Eu vou pedir a Silvana para abrir a sala um pouco antes, talvez a gente para fazer algum ajuste, tá certo? Mas a partir de 8h30 começa a sessão. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Bom dia. Excelente, grande abraço a todos. Bom dia. Bom dia a todos, grande abraço. Satisfação. Encerrar a gravação, Silvana.